Agora. Muito bem, irmãos, você que ficou conosco, fique em pé, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 31. O texto tem 13 versículos, é um pouquinho longo. Preste bastante atenção nessa leitura, porque se as minhas palavras não atingirem o seu coração, de repente o próprio texto já diz para você o que você precisa entender. O texto começa dizendo assim, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós, que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Como diz as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Isso é muito forte. Eu rejeitarei a inteligência dos sábios e a dos mais inteligentes. Outro versículo 20 diz assim, diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era, Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Versículo 21 diz, visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Segura aí, irmão, no versículo 21. Visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Isso é muito forte, irmãos, é muito importante. Deus não permitiu que eu e você o conhecêssemos por nossa própria sabedoria. Mas Ele, olha o que o versículo diz, por meio da sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. É pela crença, versículo 22, pela crença, pela crer em Deus, é que nós temos essa sabedoria. Versículo 22, assim, pois os judeus pedem sinais, e os gentios buscam sabedoria. Versículo 23, assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, e os gentios dizem que é tolice. Olha o versículo 24, irmãos, diz assim, versículo 24, diz, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios. Eu gosto muito desse versículo. Tanto judeus como gentios. Olha que um pouco antes ele diz que os judeus buscavam sinais e os gentios buscavam sabedoria. E aqui ele diz assim, mas tanto os judeus quanto os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Versículo 25 diz, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Versículo 26. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos de Deus, ou aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considerava loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Versículo 29, versículo 28. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considerava importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Segura aí, irmã. Ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Sabe o que eu e você somos? Sabe o que eu e você somos? Apenas servos de Deus. Então, nada do que fizermos, mesmo que recebamos aplausos, mesmo que as pessoas nos coloquem em pedestais, mesmo que as pessoas, você é o cara,
Oh, você é importante. Irmãos, nós não somos ninguém. Não podemos nos orgulhar em cima disso, porque não somos nada. Somos apenas serviçais de Deus. Versículo 30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. E ele fecha o texto no versículo 31, dizendo assim: portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente aonde? No Senhor, em Deus. Esse é onde devemos nos orgulhar. Ó Senhor, eu tenho orgulho porque o Senhor morreu por mim. Eu tenho orgulho porque o Senhor teve misericórdia da minha vida. Eu tenho orgulho porque o Senhor mandou teu filho para morrer na cruz por mim. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor infinito por nós. Obrigado porque o Senhor é grandioso. E o Senhor fez coisa que nós não esperávamos. O Senhor nos livrou do inferno, o Senhor nos livrou das correntes do mal. E é por isso que hoje nós podemos cantar, somos teu, cantar o teu louvor, cantar a tua glória. Em nome de Jesus eu te oro, que essas palavras possam ficar gravadas em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. O tema da nossa palavra hoje é vivendo a sabedoria de Deus. E a sapiência humana tem levado o mundo à loucura, porque tem deixado de observar a sabedoria de Deus. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Eu quero começar essa palavra contando uma ilustração que fala sobre o sábio e o passarinho. Diz que ao encontrar caído no chão um pequeno e frágil filhote de passarinho, um dos discípulos de um grande sábio concebeu em sua mente uma ideia. Eu vou provar que eu sou mais sábio do que meu mestre. E a ilustração diz que ele pegou o passarinho nas suas mãos e pensou: eu vou levar esse passarinho até o meu mestre e vou perguntar para ele se esse passarinho está vivo ou morto. Se ele disser que está morto, eu abro a mão e o passarinho se mexe. Se ele disser que está vivo, eu aperto um pouquinho e o passarinho morre. De qualquer forma, o meu mestre vai dar uma resposta errada. Hoje eu pego ele. E ele então caminhou até seu mestre, com o passarinho, o filhote de passarinho entre os dedos, e perguntou: mestre, o que eu tenho em minhas mãos? O mestre olhou, viu algumas penas entre seus dedos, falou: você tem um filhote de passarinho. Ele: bom mestre, muito bem, o senhor acertou. Agora, mestre, esse passarinho está morto ou ele está vivo? E aquele mestre de pronto respondeu para ele: isso depende de você. Acredito, meus irmãos, que o grande problema da humanidade hoje é querer ser mais esperto do que Deus. Acredito que o grande problema da humanidade hoje é querer provar que Deus é bobo. Em achar que seus feitos são capazes de conectá-los com a vida e vivê-la plenamente sem nenhum problema. O problema da humanidade hoje é achar que consegue viver a vida sem depender de Deus. Esse é um grande problema. O fato é que nós não conseguimos viver a vida sem Deus. O homem tem colocado a sua sabedoria a buscar formas de sobreviver neste mundo
E por isso o mundo está do jeito que está. É por isso que o mundo está caminhando a cada dia a bancas rotas. É por isso que nós estamos vivendo guerras, países se armando com bombas de destruição em massa. Hoje tem países, a Rússia, por exemplo, se eles quiserem destruir o mundo, eles destroem. Estados Unidos tem um poder bélico fantástico. Então esses países estão assim, um olhando para o outro. Se um resolver apertar um dedo em um daqueles botões, começa uma terceira guerra mundial armada. E o mundo está caminhando para uma situação de difícil acesso. É por isso, irmãos, que nós precisamos clamar pela presença e a misericórdia de Deus o tempo todo. O texto que nós lemos deixa claro que a única forma de salvação para a humanidade é a mensagem da cruz. Algo que já está estabelecido, já foi estabelecido há mais de 2000 anos. A mensagem da cruz, as boas novas de salvação, é a solução para a humanidade, é a solução para o mundo. E se o mundo se curvasse diante de Deus, nós não vivíamos o caos que estamos vivendo, ou que estamos para viver. Mas a mensagem da cruz, o texto diz que ela é loucura para muitos que estão perdidos e que insistem em lançar suas ideias errôneas como certas. As pessoas que praticam as coisas erradas, eles imprimem um ritmo de querer que os outros acreditem que aquilo que eles estão falando ou que estão fazendo é correto. Se nós olharmos, essa semana, não sei quantos de vocês puderam assistir ou ouvir um WhatsApp da Burger King, e por sinal eu não gosto daquele lanche. Não é por causa dessa propaganda, não. Eu não gosto da Burger King, dos lanches dela. Lançou uma propaganda aonde várias crianças sendo ensinadas que homem pode casar com homem, que mulher pode casar com mulher, e que sexo é tudo igual. Não sei quantos ouviram alguma coisa. Se vocês não viram, procure ver. As pessoas com ideias errôneas, eles querem implantar na sociedade o errado como certo. E querem que a gente fique quieto, que a gente engula tudo isso. Temos que clamar a misericórdia de Deus. O texto diz que os sábios, que essa sabedoria humana, ela será destruída. Os intrusos destruídos. Neste mundo, os sábios e entendidos olharão e verão que somente a sabedoria divina é a solução para este mundo. Mas isso não vai ser agora, num momento assim, tão rápido. E talvez seja tarde demais, quando esses sábios e entendidos do mundo entenderem que somente a sabedoria divina é a solução para o mundo. Talvez seja tarde demais para muitas pessoas, porque já não terão mais a oportunidade. Mas talvez seja tarde demais para muitas pessoas. E em sua infinita sabedoria, Deus não permitiu que o homem o conhecesse por sua própria sabedoria. Deus é sábio. Ele permitiu que todos acreditassem no Evangelho de Cristo, através da cruz. E que todos que acreditaram, que já creram no Evangelho de Cristo, tenham o privilégio de um dia conhecê-lo plenamente. Nós vamos ter o privilégio, a igreja de Cristo vai ter o privilégio de um dia olhar Cristo face a face e conhecê-lo plenamente, como você olha o espelho da sua casa e você vê a sua imagem refletida. E você sabe, esse sou eu. Eu conheço os meus traços. Eu tenho uma sobrancelha grossa, eu tenho uma barba longa, eu tenho uma barba cerrada. Eu me conheço, esse sou eu. A Bíblia, os textos diz que nós vamos olhar para Cristo e vamos vê-lo plenamente e falar, esse é Cristo
esse é o meu Senhor, esse é o Filho de Deus. Mas, irmãos, até a igreja, às vezes, nesse momento, nós ainda temos uma certa névoa diante dessa visão entre humano e divino. Nós não conseguimos ter uma nitidez. A gente tem uma ideia, mas não temos a nitidez ainda do que é a imagem. Olhar para o rosto de Cristo. De olhar para as gravuras nos quadros pintados, como diz aquele hino, né? Mas não temos ainda a ideia plena do que é olhar para o rosto de Cristo. Mas o texto diz, olha o que o texto diz lá, o próprio Paulo, um pouquinho mais à frente, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Ele vai dizer assim, ó: agora, portanto, irmãos, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido, entretanto haverá o dia em que veremos a face. Veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Olha que Paulo estava falando no momento em que o espelho ainda não era algo real. As pessoas se olhavam através de um bronze polido, algo polido, tinha aquela imagem obscura. Hoje você tem um espelho que você olha, tem até espelho degradê, com 3D, né, que você vê até a espinha que você tem na testa, você vê. Mas Paulo diz que nós vamos vê-lo plenamente e vamos reconhecê-lo. Então hoje, nesse momento, nós podemos dizer que os loucos, eles continuam a se embriagar em suas loucuras e vão continuar. Mas a igreja de Cristo, irmãos, terá o grande privilégio de vê-lo face a face. O texto vai dizer, os judeus pediam um milagre. Os judeus pediam milagres como prova. Eles precisavam ver a ação diante de seus olhos para crer. Mais ou menos a ideia de Judas: se eu não ver o furo em suas mãos, se eu não ver os seus pés furados, eu não acredito que ele esteve aqui. Eles precisavam de ver uma ação. E os não-judeus procuravam a sabedoria e buscavam seus próprios meios de romper a eternidade. Nós vamos conseguir atingir a eternidade, porque nossa sabedoria, ela vai transcender e nós vamos chegar em algum ponto. Não é possível que nós não vamos conseguir. Mas o apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos ser assim. No texto lido, o versículo 23 diz: mas nós anunciamos a Cristo, o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, para nós é a nossa esperança, é a nossa vida, é a nossa eternidade com o Criador. Sabe o que enche meu coração de esperança, irmãos, nesse século 21? O que enche meu coração de esperança, meu coração de alegria, é saber que tanto judeus como não-judeus, como católicos, espíritas, como macumbeiros, todas as pessoas que existem no mundo e que professam outros credos, terão a salvação se olhares para a sabedoria de Deus. Não importa se eles olharem para a cruz e entender o ato salvífico que aos olhos do mundo parece loucura, e entender o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, eles serão salvos. Por isso que eu e você não podemos perder as esperanças e não podemos deixar de pregar para aqueles que estão à nossa volta, não importa o que ele professa que ele crê. Porque se você falar, e se ele entender o propósito da cruz, se ele entender o que Cristo fez na cruz do Calvário, ele será salvo. A Bíblia diz que ele será salvo. E é por isso que nós, como igreja do Senhor, temos que continuar a pregar.
O que eu acho lindo é essa colocação de Paulo no versículo 26, em relação aos irmãos que achavam que eram mais importantes. Ele diz: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Ou seja, não éramos nada, simplesmente pecadores perdidos rumo ao inferno. Essa era a nossa posição. Mas Cristo nos deu uma nova visão. Deus nos escolheu como igreja para ser luz no mundo. E você é luz. Você é vida. Então seja vida. Você é vida na vida daqueles que falharam perto de você. Seja vida. Não seja um carrasco. Você é esperança para aqueles que você viu que fracassaram. Para o seu filho, para a sua filha, para o seu amigo, para o seu vizinho, para alguém que você um dia foi alguém importante na vida dele, mas ele fracassou. Seja a esperança para ele. Seja a vida, não seja um carrasco. Não seja aquele que vai empurrá-lo para o precipício, mas seja aquele que pegue pelo menos no seu colarinho e o puxe de volta, abrace e diz para ele: há esperança para você. Há esperança. Não seja aquele que aponta a flecha e solta para que ela atinja, mas seja você aquele que desvia a flecha daquele que não precisa ser atingido. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Aprendo que eu e você, que eu faço parte de algo tão grande que o mundo não consegue entender. O mundo não consegue entender entender do que eu faço parte. Deste algo maravilhoso que é a igreja do Senhor, essa igreja que está esperando as nuvens se romper, as trombetas se tocarem, para que o Senhor da igreja venha buscar-nos. O mundo não consegue entender isso. Talvez alguém que esteja me ouvindo está dando risada. Isso é loucura, ele está louco. Mas um dia o Senhor virá nos buscar. A Bíblia diz claramente que o Senhor virá nos buscar. E eu creio nisso piamente, porque a Bíblia nos diz que Ele vem nos buscar. Nós somos unidos com Cristo para nunca mais abandonarmos. E seguir em frente e alcançar a Canaã celestial. Que o apóstolo vai relatar que ao ir ao terceiro céu em um arrebatamento, ele vai dizer lá no 2 Coríntios, capítulo 12, de versículo 2 a versículo 4. Paulo vai dizer assim, eu vi coisas inefáveis. Nesse texto ele vai dizer que ele viu com seus olhos coisas inefáveis. Aí eu fui pesquisar o que é inefável. Sabe o que é inefável, irmãos? Inefável, eu até anotei aqui, diz assim, primeiro, algo que não se pode nomear ou descrever em razão da sua natureza, da sua força, da sua beleza indivisível e indescritível. Paulo fala assim, é algo tão grande, algo tão maravilhoso que mesmo se eu quisesse falar para vocês aqui, olha, Givaldo, é isso que eu vi lá, eu não conseguiria te falar, porque é algo muito grande, algo que transcende, ou que está além da minha compreensão. Ao dicionário, ele me dá uma outra conotação. Ele diz assim, que é algo que causa imenso prazer. É algo que nos inebria, algo delicioso, algo encantador.
Sabe, irmãos, quando eu li esse texto, quando eu estava preparando essa palavra, que eu li esse texto, eu falei, meu Deus, o que nós podemos fazer? Esse texto, ele é um convite a todos os cristãos a ficarem alerta, a prostrar-se diante de Deus, buscar a sua presença santa e se santificar a cada dia. Para podermos ter acesso a isso, algo que transcende a compreensão humana, algo que Paulo, o grande apóstolo, o grande pregador, o grande plantador de igreja, o homem que teve um relacionamento íntimo com Deus, um homem que teve face a face com Jesus, lá no caminho de Damasco, ele fala, eu não consigo explicar para vocês tal coisa maravilhosa que eu vi diante dos meus olhos. Então, para manter essa paz com todos, é necessário algo que está escrito lá em Levítico 11, versículo 44, a santidade de Deus. Deus abre um parênteses, ele descortina os céus e fala assim, olha, eu estou dando a vocês o privilégio de vocês buscarem a santidade, porque eu sou santo, mas vocês também podem santificar-se diante deste mundo. Mesmo esse mundo corrompido, a Bíblia diz que nós podemos buscar a santidade e nos aproximar de Deus. E buscar a paz com Ele. E a Bíblia diz que para ter essa santidade com Deus, eu preciso ter uma santidade, uma paz com todos à minha volta. Aí sabe aquele cara que pisou na bola com você? Sabe aquele cara que fez uma coisa que você não gostou? Sabe aquele camarada que fez algo que te deixou triste, que você ficou amargurado? E que você fala assim, não quero mais papo com esse cara não. Ó, vou deixar ele lá e eu aqui. Sabe o que o texto está dizendo? Procure a paz com ele. Procure ser amigo dele. Procure trazer ele para perto de você. Porque ele precisa do mesmo Deus que você tem. É isso que o texto está dizendo para nós. Procurar a paz com todos, para poder ter a santidade com Deus. Para manter essa paz com todos é necessário santificação. Seguir a paz com todos os homens significa buscar a paz com todos. Sabe, irmãos, é preciso buscar a paz com as pessoas. Não ofender as pessoas voluntariamente ou desnecessariamente. Ninguém. E não se ofender facilmente com os outros. Não ser aquele cristão melindre. Hoje eu passei perto do Henrique, o Henrique nem piscou para mim. Nossa, quem já se viu? Irmão Antônio, eu vi o irmão Antônio no mercado. E o irmão Antônio nem olhou para mim. Estou bravo demais com ele. Crente milindre, que se milindra por qualquer coisa. Suportar, é preciso suportar, tolerar, por uma questão de paz e amor mútuo e santidade, interna e externa. Expressar uma santidade que vem do profundo do coração de Deus. Por isso, como Cristo, e quando você expressa essa santidade que vem do profundo, do coração de Deus, você vive a vida de Cristo. Você vive a santidade que Deus quer que você viva. Eu quero encerrar essa palavra, meus irmãos, lendo o versículo 31. Que diz assim, portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que Deus faz. Sabe, irmãos, o que Deus tinha para nós já foi oferecido. Quando Satanás desviou o caráter do homem lá no Éden, e Deus olhou para a sua criação e viu que ela estava deformada por causa do pecado, o coração de Deus sangra
E ele diz: Satanás, você feriu meu calcanhar, mas você não vai levar a melhor. Aí Deus traça um plano maravilhoso, onde o seu filho é enviado à terra como homem, na figura de Deus, Deus na figura de homem. Mas o texto diz lá de Filipenses que ele veio, se humilhou como homem, viveu como homem, sentiu as dores como homem, deixou a sua glória e viveu entre nós. Morreu por nossos pecados, morreu pelo meu pecado, morreu pelo seu pecado. E é por isso que hoje nós podemos dizer: quem quiser orgulhar-se, que se orgulhe daquilo que Deus fez, ou que Deus faz. A cruz é a ponte que nos liga a Deus. E aceitar tudo isso só depende de cada um de nós. Ou seja, depende de você. Não queira ser mais esperto do que Deus. Não queira ensinar as coisas para Deus, porque Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Apenas acredite e se coloque diante de Deus para a honra e glória do Reino. Amém.